Vou gravar aqui no computador. Eu vou gravar aqui, vou passar para o YouTube. Depois eu vejo como eu passo para o Instagram. Perfeito? Tá gravando já. Boa noite, pessoal. Meu nome é Erickson. Sou personal trainer e tenho um projeto chamado Mudando Vidas, onde a gente convida profissionais de diversas áreas, onde eles vêm aqui e batem bate-papo comigo sobre algum tema que é de benefício para todos. E hoje eu convidei a Sueli e vou pedir para ela se apresentar um pouco para vocês. Sueli, quem é você? Pode se apresentar. Boa noite, meu nome é Sueli, eu tenho como formação, sou enfermeira e atuo atualmente no Hospital Universitário como assistencial. Tenho como formação de especialidade Saúde do Trabalhador e Nefrologia Multidisciplinar. Já trabalhei muitos anos na atenção básica e atualmente estou na área que a gente chama de área de assistencial, que é em hospital. E também no município de Socorro como na saúde mental. Perfeito, perfeito. E você tem quantos anos de área de atuação na área, Sueli? Na atenção básica e 5 para cá na saúde mental e uns 2 anos para cá na assistencial, área Perfeito, hospitalar, gente. perfeito. E o tema de hoje é saúde da mulher. É um tema importante e de benefício para todas as mulheres. E para muitos homens também, pais, né? E tudo mais, maridos. É importante saber vários assuntos. E como primeiro tema, eu queria perguntar sobre a questão da anticoncepcional e se ele engorda. Eu vejo que mulheres têm muitas queixas, muitas alunas minhas me perguntam também, mas eu creio que você pode falar com mais propriedade sobre isso. A questão da anticoncepcional, ela engorda realmente? É uma preocupação de todas as mulheres, porque às vezes a necessidade de tomar anticoncepcional vai além dos métodos anticontraceptivos, mas quando eu atendia as mulheres lá na atenção básica, a primeira pergunta que se fazia, ou quando elas já estavam tomando, se realmente o anticoncepcional engordava. Mas, na verdade, o anticoncepcional em si, ele não engorda. A mulher pode até perceber um aumento na balança do peso de 1 ou 2 quilos a mais. Pode ser por conta porque as mulheres ficam um pouco mais demasiadas, né? Pela retenção de líquido que os anticoncepcionais eles causam no organismo feminino. Aí ela vai perceber essa diferença na balança pela retenção de líquido. Mas isso normalmente normaliza com 6 meses de uso, quando o organismo já está um pouco mais acostumado e os níveis hormonais já vão se estabilizando, acaba que após 6 meses ou um bom tempo de uso, ela não sinta tanto essa diferença. E o que pode acontecer também é que, por conta dessas alterações hormonais, uma mulher, normalmente, quando ela não toma anticoncepcional, ela ovula, no período que ela está tomando anticoncepcional, ela não vai ovular, por conta de aumento de hormônios. E aí, um dos hormônios que ficam alterados é a testosterona, que encontramos muito nos homens e em menor quantidade nas mulheres, mas que também faz parte. E é justamente a testosterona que facilita a perda de gordura, ganho de massa e outras funções. E aí pode ser que dificulte ela perder peso, não que ela ganhe, mas pela baixa do hormônio, ela tem uma dificuldade maior de perder peso. E aí é que vem as mudanças de hábito, da alimentação, de praticar atividade física, por causa disso, porque ela vai ter um fator que vai dificultar, e não vai predispor ela a aumentar o peso, que é um pouco diferente. Mas, no geral, o anticoncepcional não muda o peso, não. Perfeito, Não. perfeito. Então tem a questão da testosterona, né? E a retenção É, de líquido. E a retenção e a de líquido retenção. que isso causa, né? Então dá uma sensação de inchaço, vamos dizer assim, não é isso? Exatamente. Que aí vem as práticas de quando você tem uma dieta bem equilibrada, você faz atividade física, essa retenção dele que tomava há anos, ela já não sentiu mais essa alteração de aumento de peso por conta da retenção. Perfeito. E com relação ao anticoncepcional, você tomar
perder o horário, pular dia. O que é que isso pode acontecer? Eu sei que é um é igual a uma dieta, né? É todo dia fazer um. Então, se quebrar isso, o que é que acontece? O que é que pode acontecer assim? O É efeito verdade. diminui, se tomar próximo, o Aí, efeito aumenta. Como é que funciona? o que que pode acontecer? Qual é a eficácia do anticoncepcional? A ideia é que se tome todos os dias, no mesmo horário, exatamente no mesmo horário, todos os dias. É esse daí que dá a eficácia do anticoncepcional. Porque a gente, todas as medicações que elas são tomadas, ela tem uma meia-vida. Quando chega no certo momento de tomar, é exatamente quando o níveis do hormônio ele vai começar a diminuir. Então, a ideia é tomar de novo a dose do hormônio para que o organismo esteja sempre no mesmo nível. Então, uma vez que ela esquece de tomar a medicação, o ideal é que assim que ela lembre, ela possa tomar. Só que isso vai sim diminuir a eficácia da medicação. O que pode alguns fabricantes eles têm na bula dele, na verdade, algumas orientações. Na maioria das vezes, na regra geral, é que se for até 2 horas de atraso, por exemplo, ela pode tomar um anticoncepcional que não vai ter alteração da eficácia. Mas se isso se estender por mais de 2 horas, que não passe de 48 horas, Hum, que são 2 dias, ela pode tomar o anticoncepcional assim que ela lembrar. Se fosse, inclusive, chegar no horário do outro, né? Ela toma junto, só que ela vai passar durante 7 dias usando camisinha, se a ideia for método contraceptivo. Porque durante esse período a gente não tem certeza se o organismo ficou sem o hormônio. Então, por segurança, ela durante 7 dias ela vai ter que se prevenir. Depois de 7 dias ela volta a tomar normalmente e não precisar usar a camisinha. Se por um acaso ela esquecer acima de 48 horas, aí vem a questão do fabricante, que a ideia é ou que termine a cartela e emende com outra, ou que pare a cartela ali, dê uma pausa de 7 dias e a partir do 8º dia ela recomeça uma nova cartela. Isso vai dependendo muito da pílula que ela estiver tomando, do fabricante. O ideal é que ela peça orientação mesmo ao ginecologista particularmente, né? Em casos específicos. Mas é mais ou menos isso. Esqueceu, toma, mas mais de 2 dias é que recomeça de novo. perfeito. Então, meninas, se programe, coloque um alarme no celular. Tem estudos que dizem que o melhor horário para tomar anticoncepcional é à noite. Alguns estudos, não é uma regra, porque é o horário que ela está relaxada, ela pode botar o despertador, ou relacionar com a atividade que ela faz, que é importante, tipo minha janta. Depois da janta eu tomo anticoncepcional, então todo dia ela vai jantar, então fica difícil ela esquecer de tomar um anticoncepcional. Mas não é uma regra, só por alguns estudos que explicaram que poderia ser mais Perfeito. fácil. Perfeito. Então, acho que seguindo essa linha, a gente pode perguntar sobre o DIU, né? O famoso DIU. Também descobri que tem um CIU, nem sabia que existia um CIU, DIU e CIU. O que é isso? Verdade. Algumas alunas minhas têm, colocaram. Algumas, Colocaram. algumas, algumas relataram incômodo, relataram também dificuldade de adaptação, umas Já depois. retiraram. Então, o que é que você pode falar sobre isso, sobre esse DIU? Interessante também. O DIU é um dos métodos contraceptivos super prático, que ele é fácil de inserção, embora ele tenha um pouco de incômodo na hora que ele for colocado, mas ele é bem seguro. Existe, claro, sempre tem alguns casos que falam, mas eu coloquei o DIU, mas acontece ele deslocar, e são particularidades. Mas, no geral, ele é bem seguro, digamos que 99%. Nos casos, ele é bem seguro, é bem simples. E aí, na verdade, o DIU é um Alô? é hormonal. Pronto. Então, é uma alternativa para as mulheres que não querem tomar hormônio, para não alterar muito o seu organismo. E aí ele impede que o espermatozoide chegue até o óvulo. Então, é um método contraceptivo que não usa hormônio, a mulher não tem a preocupação de estar tomando anticoncepcional, correr o risco de esquecer, se for a pílula ou a injeção, e super seguro. E o CIO, na verdade, é o sistema intrauterino. É um tipo de DIU. Certo. Só que a diferença é que o DIU, ele libera íons e não tem hormônio, e o
formato, mas ele libera hormônio. É como se fosse um anticoncepcional intrauterino. Ele chama de sistema intrauterino. Para a liberação do hormônio, geralmente é progesterona. Aí ele libera os hormônios e tem o mesmo mecanismo que o anticoncepcional pílula ou injeção, né? A diferença basicamente é essa. É um DIU sem hormônio e um CIU que é com o hormônio, que é uma diversidade do DIU. Não são todas as mulheres que podem tomar, as indicações são bem particulares, tem que estudar o caso de cada mulher. Realmente, né, as opções sem hormônio é sempre a melhor opção, mas tem a questão da adaptação, que as mulheres podem não ter realmente. E durabilidade de 10 anos, de 5 a 10 anos, ela precisar trocar. Perfeito, perfeito. Interessante, né? Um avanço. E É, veio para facilitar, né? Facilitar a vida da mulher, que não precisa ficar exatamente. altamente regrada. E Dá mais, simplifica e dá segurança, né? Ele é bem mais eficaz, né? Vamos dizer assim. é. Ainda tem ele ajuda a diminuir o fluxo menstrual na mulher e ajuda também na dor, controle da dor das mulheres que sentem cólica menstrual. Nossa, Então, quanto benefício. é uma vantagem para as mulheres que sofrem, muito boa, uma alternativa. Uhum. E acho que financeiramente também falando, acho que ele deve ser bem mais caro, não entendo de valor, mas pela Mas tantas ele quantas qualidades ele tem, não deve ser barato, né, eu acho. Ou não? não sei, mas o Sistema Único de Saúde ele oferece as duas opções. Perfeito, perfeito. E ele falou com relação à menstruação também e com relação à cólica. O que a gente pode Porque as falar? Se existe a maneira de evitar. Eu tenho muitas alunas que não treinam, certo? Nesse período, por conta das dores, que são muito intensas. E aí cada uma faz alguma estratégia para diminuir essa dor e ficam sem treinar. Outras conseguem treinar. O ideal mesmo é treinar com carga baixa. Fazer os mesmos exercícios, mas com carga baixa. Tentar evitar ao máximo movimentos de membro inferior, que tenha muita abertura de pernas, tipo um agachamento sumô, ou até um leg press. A gente consegue treinar membro superior e tudo mais. Mas o que você pode me dizer com relação à diminuição dessas dores, dessas cólicas? E se existe alguma alimentação que possa ser inserida nesse período aí? É interessante essa sua observação de que pode sim fazer atividade física, porque a cólica ela está muito relacionada às contrações do útero, então é uma tensão muito localizada. E a atividade física acaba que libera hormônios de bem-estar e de sensação de prazer que podem aliviar as cólicas. Então, a atividade física ela não é restritiva, na verdade. Uhum. Ela não é excluída. Na verdade, ela pode ser restritiva, né? Você diminui carga, como você explicou, porque vai ajudar na melhora da sensação da cólica. Existem os casos das mulheres que têm dores imensas, que são realmente, acabam sendo até debilitantes, de precisar tomar analgésico muito fortes e uma urgência, por exemplo, mas não é bem esse caso que a gente vai falar agora, os casos normais, os mais simples, que a gente vê muito, que eu vejo muito lá, ouvia muito lá no interior, e de amigas também. Quando você vai no ginecologista, a primeira opção que se tem ideia é que o anticoncepcional ele ajuda muito na controle da dor, da cólica. Mas a gente pode encontrar essas alternativas na alimentação. Uhum. Não muito difíceis, não é uma coisa assim muito absurda. A gente tem, por exemplo, a banana e a aveia, que são ricos em potássio, e potássio ele é ligado à contração muscular, relaxamento muscular. Então, é uma vitamina que ajuda na melhora da dor. Então, vitaminas e minerais, no geral, ajudam muito nesse controle. A gente tem também as oleaginosas, como as amêndoas, por exemplo, que tem o magnésio. E magnésio é um mineral que ele ajuda a produzir hormônios como serotonina, que é o hormônio de bem-estar. Então, além do relaxamento muscular, ele tem a questão do bem-estar. A nossa alimentação a mais simples possível, como banana, como pode ser não amêndoas, não oleaginosas, a uva, por exemplo,
tem antioxidante, libera ácidos graxos que auxiliam na inflamação. Então, a gente tem alguns chás também que auxiliam no processo inflamatório, e acaba sendo o processo inflamatório que a gente chama. Existem alimentos que potencializam, na verdade, também a cólica, como, por exemplo, embora que o chocolate cause bem-estar, mas ele tem muito açúcar. E o açúcar, ele não é benéfico para as cólicas menstruais. Na verdade, ele é o oposto, ele estimula. Líquidos estimulantes também, como cafeína, chá mate, né? Chá verde, que tem estimulante também não é indicado, não é ideal. Aí vem os enlatados, que tem o sódio, o excesso de sódio também dificulta, potencializam esses sintomas. Temos doces industrializados, excesso de carboidrato, excesso de gordura. As gorduras saturadas também não é um alimento muito indicado, no geral, na vida geral, mas especificamente na cólica, ele altera bastante. É um período difícil da mulher, que muitas mulheres passam de forma mais leve, outras de forma mais intensa, de forma que atrapalha a sua vida dia a dia cotidiana, até precisar faltar ao trabalho, em muitos casos, mas que a gente consegue contornar os casos mais leves tranquilamente com a alimentação. É um meio mesmo de prevenção e cuidados, né? E tem aqueles velhos cuidados de nossas mães, né? Tipo, massagem local com óleos essenciais, tem aquelas compressas quentes, né? Que a gente tem a vasodilatação, e aí a gente aumenta a circulação no local, dá relaxamento muscular. E o nutricionista, ele poderia traçar direitinho, assim, o alimento certinho que tem, mas no geral são esses mesmos. Aí temos as frutas cítricas, a gente encontra facilmente. Perfeito. A gente da área da saúde, a gente tem que saber um pouco de tudo, né? Com relação à alimentação, que a gente sempre leva a orientação. O nutricionista vai passar uma prescrição, né? A gente passa somente a orientação. Exatamente. Como quando eu trabalhei na atenção básica, a gente tinha Dia da Mulher, que era Dia da Saúde da Mulher, que eu atendia as mulheres, e as queixas delas sempre eram a mesma, então não tinha como não saber de alguma área, eu precisava ler sobre, porque eu precisava orientar. Não tinha como guardar, por exemplo, uma mulher que tinha chegado no consultório, estava com cólica, sentia cólicas horríveis, ou estava precisando de outra orientação para uma outra coisa, eu ia aguardar um nutricionista para o próximo mês, eu poderia direcionar de alguma forma. E Perfeito. atento que ela aguarde depois uma orientação mais específica. Perfeito. Então, basicamente, manter uma alimentação leve, que seja rica Leve. em antioxidantes. Se for optar pelos chás, não optar pelos estimulantes, nem os termogênicos. Chá preto, chá verde, chá de hibisco, chá de canela. Optar pelos calmantes, pela medicina oriental de pano quente em cima, relaxar. Se for treinar leve, se optar por exercício de membro superior com seu professor e tentar evitar os industrializados, né? E os carboidratos ruins que vêm dos enlatados, tudo que você abrir e desembalar, evite nesse período. Exatamente. E eu creio que seja uma dificuldade muito grande, né? Porque desestabiliza a questão hormonal, então a pessoa vai optar sempre pelos industrializados, né? Ele não vai optar basicamente pelo o alimento saudável, né? A fruta em si. Vai optar aquilo que dá mais prazer. Então é uma dificuldade muito grande para a mulher, imagina. Vai ser pelo que parece, o que parece que vai resolver, né? Tipo, comer o chocolate porque o chocolate vai dar prazer. Só que aí esquece que o chocolate também acaba que tem uma porçãozinha de estimulante um pouco maior. E é o inverso do que ela está sentindo. Ela está precisando de relaxar, de coisas que relaxam, que dê prazer, porque a questão da cólica menstrual é por conta de hormônios que são liberados no organismo e causa a contração do útero. Então, eu preciso de algo que eu relaxe esse útero. Então, é uma questão biológica. A alimentação é uma explicação biológica, porque a gente tem as vitaminas, os minerais para justamente ajudar a relaxar essa musculatura, que não deixa de ser um músculo. E aí, liberar os hormônios de prazer para que ela possa relaxar melhor. Então, atividade física, alimentação, tudo isso está bem relacionado, não é empírico, é provável. Perfeito, perfeito. E, continuando falando de saúde da mulher, a gente pode falar da questão da infecção urinária.
É, conheço muitas, nem alunas, mulheres, que têm muito problema nessa área. É por conta de rotina de trabalho, geralmente trânsito, tráfego e, e por conta também da dificuldade da mulher, né, ir para banheiro público, essas coisas. Então, Sim, muitas têm reter. infecção urinária, elas retêm a vontade de ir ao banheiro e isso causa N problemas. O que é que você pode falar sobre isso? E falar com relação a fazer um link com a infertilidade, a questão da reprodução. O que é que você pode falar sobre isso? Infecção urinária, ela está classificada como uma doença inflamatória pélvica que está bem relacionada com a mulher. E aí a mulher tem essa questão da infecção urinária um pouco mais recorrente do que no homem, anatomando, porque a região do ânus e da uretra e da vagina da mulher são muito próximas. Então, até na hora da higiene, pode haver contaminação. E a maioria das infecções urinárias, ela vem justamente de origem gastroentérica, que a gente chama, né? Do ânus, normalmente. Então, na hora da higiene, ou uma higiene não ideal, que é quando você vai da frente para de trás para frente e de trás, mais ou menos assim, não sei se dê para entender. Entendi. Mas a mulher que tem filha, por exemplo, ela faz a higiene da frente para frente, de trás para trás, não tem uma ligação, porque isso facilita muito a, a contaminação. Além Perfeito. disso, a uretra feminina é muito curta, então ela coisas de poucos centímetros e uma bactériazinha logo na entrada da uretra, ela vai diretamente na bexiga e aí ela pode causar uma cistite, que a gente chama de cistite. Então, por ser uma doença pélvica, que a gente chama de inflamação pélvica, ela tem uma preocupação maior nas mulheres, porque ela tem o risco de causar uma infertilidade, na verdade. Não exatamente a infecção urinária em si, mas uma infecção urinária não tratada ou não tratada de forma adequada, ela pode evoluir para uma pielonefrite, que é quando a infecção sobe, vai para os rins. Ela pode causar um corrimento uretral também, que é uma causa das ISTs, né, que a gente pode falar depois. Então, o risco é uma infecção urinária recorrente, não tratada ou maltratada, ela pode evoluir, sim, o sistema reprodutor, interferir de forma que a mulher possivelmente tenha uma dificuldade para engravidar. Não Uma é evolução, então, né? Uma evolução da doença, né? uma evolução da doença, né? Se a infecção urinária pode estar relacionada com fertilidade, não. Mas o que vem é as consequências dessa infecção de tão recorrente que ela pode acontecer e que existem mulheres que têm realmente queixa de estar sempre, às vezes uma vez no mês, e assim, e a gente trata a infecção urinária com antibiótico, e o uso de antibiótico tem outras consequências e assim vai. Então, são as consequências da infecção urinária que pode vir a ter um comprometimento reprodutor por estar bem ligado e bem próximos. Entendi. Então, mulheres fiquem atentas à maneira de se higienizar e quando tiver uma infecção urinária que é, causa dor, né? Na hora de Causam fazer. ardor, ela fica com a sensação da bexiga, tá sempre cheia, ela faz xixi, mas ela acha que ainda tá, então ela tem um aumento da frequência urinária, mas ela só vai lá e ela faz só um pouco. Entendi. E acontece que também, às vezes, muitas mulheres são assintomáticas. E aí, por conta disso, não é tratado, né? Por isso a ideia de você fazer exame anual, no mínimo anualmente, exame de rotina, sangue, fezes e urina. Exames básicos simples que a gente detecta a maioria dos problemas mais sérios. Certo. O que que a gente pode separar de sintomas? Tipo, os 3 sintomas, se a pessoa não souber que tem infecção urinária, seria o quê? Aí a gente tem ardor ou dor ao Ardor. urinar, aquela sensação de ardência. Tem aumento da frequência urinária, aí ela tem aquela sensação de não esvaziamento da bexiga. Ela faz xixi um pouco, mas ela acha que a bexiga está cheia, ela vai novamente. Então, aumento da frequência urinária. E pode até haver um corrimento no local, que é da uretra, na verdade. Também Entendi. pode vir dor pélvica, uma dor que a gente chama de dor embaixo do ventre, que é abaixo do umbigo,
que é um pouco acima do pubis, então chama de dor embaixo do ventre, aí ela pode sentir uma dor nesse local. Perfeito, São perfeito. Os mais comuns, né? Os mais comuns. E os exames de de sangue, urina. ureia e fezes, né? No Isso. urina, sumário de urina simples a gente detecta, né? Tem urocultura, que é mais específica, a gente sabe exatamente que bactéria foi causada. É interessante para a gente saber se foi uma contaminação local, que é Uhum. muito difícil que a contaminação seja por via sanguínea. Tipo, eu estava era até estágio na faculdade uma vez e tinha uma criança que a gente chama de petigo, que é meio que uma feridazinha na perna, e ela não foi tratada e ela foi para a corrente sanguínea e acabou causando infecção urinária, uma pielonefrite nessa criança. Mas nas mulheres é um pouco mais difícil via sanguínea, é mais uma questão local mesmo, gastroentérica, que a gente chama, gastrointestinal. Perfeito, perfeito. Acho que ficou bem claro para o pessoal. Fique ligado na questão dos sintomas e faça o exame de rotina, né? Acho que isso deveria ser básico para todas as pessoas. Se você puder ter acesso a isso, que você faça sempre, que já previne e evita várias doenças e alerta a possíveis avanços de uma infecção urinária, por exemplo. Você pode estar tendo infecção urinária há muito tempo, né? Então, tente evitar Uhum. e tratar. E como próxima pergunta, na verdade, é uma curiosidade, né? Com relação à questão de silicone e prótese. Porque Tenho algumas... Eu trabalho no meio estético, né? Então, eu tenho algumas alunas que elas fizeram, implementaram, né? Colocaram silicone, basicamente esteticamente mesmo, esteticamente, e demoraram para retornar aos treinos. Com relação à cicatrização também, algumas tiveram alguns problemas também, mas no geral, elas conseguem fazer os exercícios tranquilamente, assim, não... depois de período, acho que foi de 6 meses, alguma coisa assim, de cicatrização, elas voltaram aos treinos superiores, inclusive, e, enfim, o que é que você pode falar com relação à prótese, silicone, e com relação à reprodução, né, à amamentação, se isso tem algum malefício, como é que é? te dificulta. Então, a implantação de prótese por si só, ela não interfere em nada na amamentação. Uma vez que a mama ela é constituída de tecido adiposo e os ductos, né, que a gente chama de ductos para amamentação, eles ficam acima e depois vem o tecido adiposo e depois o músculo. Geralmente a Uhum. prótese está entre o músculo e o tecido adiposo, então não tem contato nenhum com o tecido mamário, com a parte que produz o leite. Então, não tem contato. Normalmente, o médico faz um corte, o silicone é introduzido e o corte é fechado. Não há nenhuma proximidade, na verdade, na hora da cirurgia com essa região e a glândula mamária ela fica intacta. Então, não atrapalha em nada a amamentação. Porém, algumas mulheres que fazem tratamento para pitose mamária, que é quando a mulher tem a queda mamária e ela quer tratar justamente essa queda, né? Levantamento Certo. dessa mama. Aí, às vezes, é necessário tirar parte do tecido mamário. E aí pode ser que venha uma parte da glândula mamária e possa comprometer, assim, a amamentação. Mas eles são casos específicos. Não são em todas as mulheres, principalmente as mulheres que ainda não tiveram filho, que não amamentam Entendi. nada. É bom conversar com o cirurgião, saber tirar essas dúvidas, por qual via vai ser colocado o silicone, se tem passagem pelos ductos. Mas, em geral, não atrapalha a amamentação, não. Perfeito. Perfeito. Soube que o Brasil é acho que é o país que tem mais cirurgias estéticas Cirurgias. dessa área, né? De prótese de silicone. Interessante, mostra um país literalmente que cuida da estética, né, também. É engraçado, né? Interessante mesmo. É. E vamos falar agora das... Com outras dificuldades, mas a gente é um tema ranking. É verdade, é Mas, verdade. enfim, a gente mexe com a autoestima feminina, então
A autoestima feminina é algo que às vezes não tem, eu acho que deve ser pago um preço tão alto, mas eu acho que cada mulher sabe em que ponto é difícil para ela, né? Então, Sim, com certeza. Autoestima, a gente pode entrar até no autoconhecimento e tudo mais, né? não sei, no alto Tem, tem como tem a cirurgia de implantação de prótese, também tem a de redução do estômago. Então, essa área estética mesmo, ela realmente precisa de um acompanhamento psicológico, né? Sempre na pré-cirurgia ou para fazer a cirurgia, eles passam por alguma bateria de exames, não de exames, mas de avaliação, para saber realmente se é aquilo que a pessoa quer fazer, né? Porque vai mudar o corpo dela. E às vezes não é isso nem que ela precisa, nem é aquilo que ela quer, mas, enfim, acho que isso já é outro bate-papo, né? Senão a gente vai longe aqui. Com relação às ISTs, DSTs, que é uma sigla, o que é que você pode falar sobre isso? O que são as ISTs? IST. porque assim, o Ministério da Saúde ele vive atualizando as siglas, né? Não, porque normalmente a doença sexualmente transmitível não é adequado, porque não é uma doença, porque e aí mudou para IST, a infecção sexualmente transmitível. Só muda a sigla, mas a Oh. ideia é a mesma. Tem umas infecções que são que elas não são consideradas não são doenças, não são consideradas doenças causadas pelo sexo, na verdade, né? Então, por isso que acho que eles mudaram a nomenclatura. E se adaptando são as infecções sexualmente transmissíveis. Entendi. E é o que? Tipo sífilis, AIDS. Tem uma lista, né? Não é isso? Tem uma lista enorme. Tem uma lista enorme de doenças. E essas doenças, essas ISTs, exame de sangue identifica isso? Fizer exame de sangue somente? Identifica? Ou- Algumas DSTs, como sífilis, AIDS, hepatite B, hepatite C, a gente consegue fazer com exame de sangue. Inclusive, na atenção básica, disponível para todo mundo que queira fazer, que queira por qualquer motivo, que é ideal, na verdade, que se faça todo ano, é o teste rápido, tanto para sífilis, quanto para HIV, quanto hepatite B e hepatite C. Está disponível para a população toda. Há muitos anos o Ministério da Saúde vem fazendo esse teste rápido, e é rápido mesmo, é questão de 30 minutos você já tem um resultado e é super seguro. E tem Perfeito. o exame laboratorial também, normalmente, que esse a gente já conhece há um tempo. Entendi. Só Então, para falar sobre pode o falar. caso, que é importante, eu acho, para quem vai fazer o exame, o teste rápido, por exemplo, o da sífilis, ele não vai ser confirmatório. O teste rápido da sífilis, ele só vai confirmar se a pessoa teve contato em algum momento da vida com a bactéria. Ele não necessariamente diz que a pessoa está com sífilis, porque ela pode não apresentar sintomas, ela está num período de transição da primeira, segunda e terceira fase que tem a sífilis. E aí é necessário ela fazer um exame de sangue confirmatório, que chama de VDRL. Falo porque caso alguém esteja assistindo queira fazer o teste rápido no posto de saúde e o exame de sífilis der positivo, não quer dizer que a pessoa esteja com sífilis, mas quer dizer que em algum momento ela teve contato com a bactéria. E aí o profissional vai solicitar o VDRL, ela vai fazer no laboratório e eu do laboratório é quem vai confirmar se ela tem ou teve. No mais, os outros são confirmatórios. Perfeito. E quando a pessoa, só curiosidade assim, quando a pessoa vai no posto, vai no hospital, sei lá, ela tem que pedir diretamente isso, é tipo, ou um exame de sangue já faz todo esse Se for o como é que é? teste, se for o exame de sangue colocado no laboratório, só basta uma quantidade, ele já faz tudo. Aí o médico, na solicitação, ele coloca específica HIV, VDRL, hepatite B, hepatite C. Aí, no laboratório, os bioquímicos, eles já fazem em uma amostrazinha pequena. Se for o teste rápido, é uma furadinha no dedo. Aí é necessário várias gotinhas, mas é Uhum. bem pequenininho. Uma gotinha mesmo, do dedo para colocar no materialzinho lá, mas é muito pouco, não é incômodo nenhum. Eu acho que é mais a questão do preconceito mesmo, né? De querer ir e É, fazer e pedir isso, né? mas tem lugares específicos, a gente chama de CTA, que é Centro de Treinamento, de Aconselhamento, é Centro de Aconselhamento, que é no Semar Siqueira, tem, e no HU também tem, só que eu acho que atualmente deram uma pausa por conta do Covid,
19, né? Mas no Siqueira e no HU tem esse centro de aconselhamento, que além dos testes, eles fazem aconselhamento justamente por essa questão da, da insegurança ainda, da vergonha, Aham. enfim. Perfeito, perfeito. E o famoso HPV? O que O é esse HPV. HPV? Ele também é uma IST, Um IST, certo? né? Existia, assim, antigamente a ideia de que se pegava no vaso sanitário, mas, assim, era aquele 0,1%, que hoje já Certo. nem se coloca mais na literatura, porque realmente é muito remota essa possibilidade. Então, ele tem outras formas de contágio, mas ele é predominantemente através de relação sexual. E ele não é, ele está diretamente relacionado com o câncer de útero, por isso que a ideia de se fazer o exame Papa Nicolau anualmente para detectar através desse exame se existe a presença de fatores que possam desencadear o câncer de colo do útero. Os sintomas basicamente são verrugas, né, em Sim. forma com couve-flor. Nas mulheres aparece na região vaginal, na região anal. Nos homens aparece na glândula, no prepúcio e na região, pode aparecer na região anal também. Existem algumas dúvidas se aparece em outros locais do corpo, mas pode aparecer na garganta, na boca, na gengiva, as verruguinhas também. Como é que a gente sabe? E como é que a gente sabe se é uma HPV ou se é uma verruga normal da pessoa? A primeira que ela se conhece, que geralmente tem pessoas que têm aquelas pequenas verruguinhas no corpo, que já Uhum. veio assim. Se for para um profissional da saúde, o profissional vai conseguir identificar que a característica é bem diferente. Entendi. Mas é Entendi. basicamente Então ela se manifesta nos órgãos genitais, mas também pode aparecer em outros locais. É outro isso. garganta, pode aparecer e pode ser assintomática também. Que a gente só vai saber, o homem ou a mulher, se fizer o exame. Mulher, o Papa Nicolau. Na verdade, não é exatamente o Papa Nicolau que vai dizer que sim, mas faz um teste que a gente chama de teste de Lugol. A gente faz um exame de lâmina, a gente, na atenção básica, quem faz normalmente é o enfermeiro. Se tiver alteração, a gente encaminha para o ginecologista. Mas se for particular, o ginecologista faz tudo. E no homem, a gente chama de penoscopia, que é traduzido tipo um caninho para ver se tem alguma lesão no canal. Entendi. Então o exame de sangue não identifica, não é isso? Não, HPV. não. Perfeito. É diferente. É E diferente. é diferente. E tem mais uma que é chamada candidíase. Candidí, Candidíase. candidíase. Isso. Tá aí tá aí classificada, quando você vai estudar as ISTs, classificada na lista, mas ela não é transmitida através do sexo, a não ser que ela não é considerada um IST, porém, Ah, se a mulher tiver sintomática e ela tiver relação com o homem desprotegida, ele pode apresentar os sintomas. Então, acabou que transferiu hum, na. Ela não é considerada um IST. Por quê? Porque quando foi se estudar a flora bacteriana na região vaginal da mulher, foi encontrado esse fungo naquele local. Só que em quantidade reduzida, em quantidade controlada. E o pH vaginal geralmente é ácido. Quando essa acidez ela diminui para menos de 4, por exemplo, 3,5 ou 3, a cândida aparece. E aí vem os fatores da questão imunológica, hábitos de higiene, hábitos de vida, alimentação interfere bastante, porque alimentos ricos, por exemplo, em açúcar, carboidrato, né? Estamos falando de alimentos ricos mesmo, excesso de açúcar, excesso de carboidrato, excesso de cafeína, excesso de álcool, acaba ajudando a proliferar esse fungo no local e desenvolver alguns sintomas, que normalmente são corrimentos brancos, sem odor, mas a mulher pode sentir um leve prurido, que são as coceiras no local, e uma ardência também. No homem, ele pode sentir coceira e uns pontinhos brancos que ficam na glândula. Mas ela não é considerada um IST. Muitas mulheres também têm a candidíase recorrente. E aí aí tem que ser estudado o motivo por que ela está tendo essa candidíase recorrente, porque não é para ter. Quando o sistema imune ele está regulado, seu valor normal, dificilmente
o surgimento de fungos ou bactérias nessa região. Mas se ele estiver desregulado, sim, o aparecimento surge de forma que às vezes uma vez no mês ou 2 vezes no mês a mulher, isso é um desconforto muito grande. E elas sempre vão nos consultórios ginecológicos, na atenção básica, com essa queixa, com esse sintoma. É mais ou menos isso. É só para deixar claro que não é uma IST, porém ela pode ser transmitida por um sintomático para alguém que não estava sintomático. A maioria das mulheres, para o homem também. Certo. Então, para ficar claro assim, como é que a pessoa tem a candidíase? Por exemplo, a mulher, A mulher, como ela é certo? fora da flora normal da mulher, vou dar um exemplo de como aparece. Ela precisou tomar um antibiótico por 14 dias. Geralmente, quando a gente toma um antibiótico por muito tempo, o sistema imune fica um pouco desregulado. E aí, no período final que você tomou um antibiótico, ou sua imunidade baixou por uma questão de alguma doença base, enfim, a sua alimentação não está tão regular e sua imunidade baixou, aí esses fungos eles vão começar a se reproduzir de forma acelerada. E ele vai ficar no nível acima do que seria ideal. Quando ele tem esse número grande de fungos no local, ele vai produzir sintomas, que é aumento da secreção, o local fica ardendo, pode aparecer lesões no local, vermelhidão. E aí, nesse caso, que a mulher está sintomática e ela tem relação com o homem desprotegida, ele pode ser transmitido para ele esse fungos, que na flora dele não é natural. E aí, o que é que ele pode sentir? Também uma coceira na glande e uns pontinhos brancos que podem aparecer. Existe tratamento, o tratamento é muito simples, normalmente é uma dose única de uma medicação muito simples mesmo, uma dose única tomou e fica bom. Mas a melhor maneira de prevenir, no caso das mulheres, é cuidando da imunidade. Aí vem toda aquela questão da alimentação, de ter uma vida um pouco mais dentro do saudável possível, porque realmente realmente tem um resultado muito diferente, é diferenciado. Então, pelo que eu entendi, não tem cura. Você monitora isso, é isso? Ou tem cura? Tem assim, tipo, digamos, no homem não vai existir. Ele toma medicação, ele vai ficar bom, não vai sentir nada. Na mulher, ela vai tomar medicação, o sintoma já vai desaparecer e aí a flora bacteriana vai voltar ao normal. Pronto, mas ela vai testar. Ela tem que estar monitorando realmente a sua imunidade. Entendi. Perfeito. Então, mostra um cuidado com a alimentação. E, pelo que eu entendi, é uma doença da questão do trato reprodutivo, né? Desenvolve na mulher, mas o homem pode pegar. É isso. Isso. Entendi. Perfeito. Acho que a gente finalizou. Oi? Acho que praticamente todas as perguntas em quase 1 hora de Já. live. Já. Queria agradecer a sua presença. O seu convite. Foi muito bom o bate-papo. Você esclareceu muita coisa. Você viu que eu tinha muita dúvida, né? Então, eu acho que a minha posição aqui nesse projeto Mudando Vidas, eu me coloco à disposição e me coloco como cidadão. Então, eu tenho aprendido muita coisa. Então, quando eu entendo, as pessoas também entendem. Então, muito obrigado pela sua disponibilidade, por todo Obrigada a esse você. conhecimento. Eu vou colocar esse vídeo lá no YouTube, a gente está gravando aqui pelo Zoom. A gente estava no Insta, só que teve um problema de conexão, estou gravando pelo Zoom. Vou postar no YouTube e vou tentar passar algumas partes lá para o Instagram, tá certo? Sueli, Sueli mesmo, falou certo. Sueli, muito obrigado pela sua presença. Que Deus possa abençoar nessa linha de frente aí, lá no hospital, Amém. proteger vocês. E muito obrigado pela disponibilidade. Obrigada a você, boa noite. Agradeço muito o convite. Certo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.